Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje é o dia do estudo dirigido, onde nós iremos resolver algumas questões sobre as formas de contágio, tratamentos, sintomas e prevenção da AIDS. É a aula de número 36. Então, vamos lá para a nossa primeira questão do estudo dirigido. Coloca aí na telinha para a gente dar uma olhada bem legal. A primeira questão diz o seguinte: nem todas as doenças sexualmente transmissíveis possuem sintomas. Sendo assim, não é possível descobrir se uma pessoa apresenta alguma DST ou IST, apenas olhando para ela. Baseando aí nessa informação, você irá marcar a alternativa que não garante a prevenção contra uma dessas doenças. Na alternativa A, tem dizendo assim: usar camisinha em toda relação sexual. Presta bem atenção. É para você marcar a única alternativa que não garante a prevenção contra uma dessas doenças ou infecção. Na alternativa B, vem dizendo assim: nunca compartilhar seringas. Alternativa C, não compartilhar objetos de uso pessoal, como lâmina de barbear. Na alternativa D, não compartilhar roupas íntimas. Na alternativa E, utilizar sempre métodos comportamentais nas relações sexuais. E aí, para que a gente possa responder essa questão, a gente pode lembrar bem o que é uma DST ou uma IST. Quando se fala de IST, se trata de uma infecção. Essa infecção ela pode ser passada de uma pessoa para outra durante o sexo. O sexo ele pode ser vaginal, oral, anal. E aí, das cerca de 38 dessas ISTs, elas são particularmente comuns e irão causar a maioria das doenças que são sexualmente transmissíveis. E, normalmente, os milhões de germes com os quais entramos, na realidade, em contato todos os dias, não nos fazem mal. A nossa pele ela é uma grossa camada seca que vai cobrir o exterior ali dos nossos corpos. Só que a gente tem membranas mucosas, que são as camadas úmidas, mais finas, que recobrem as cavidades dos nossos corpos e que são bastante eficientes em mantê-los longe. E apesar aí dessas mucosas elas serem muito finas que a pele e serem menos que uma barreira física para infecção, quando se trata do fluido viscoso que elas produzem, ou seja, o muco, ela não somente evita que ressequemos, mas também contém substâncias químicas que matam os germes e auxiliam a nos proteger contra a infecção. E agora a gente vai para a nossa resolução. Qual será ali a alternativa que não corresponde ao método de não contrair, né? No caso aí, a alternativa que você vai, na realidade, contrair uma infecção, uma IST ou uma DST. Na verdade, vai ser a alternativa E. Veja bem, os métodos que são comportamentais, eles não protegem contra as doenças sexualmente transmissíveis. Esses métodos contraceptivos, conhecido como o único que confere aí a proteção contra a DST,
vai ser a camisinha. Então, não existe essa questão de ter um comportamento, né? Tipo, quando eu falo de métodos comportamentais, eu estou falando ali da confiança. De repente você tem um parceiro ou uma parceira e você confia, mas a IST e a doença ela não é visível, não tem como saber se a pessoa ela tem uma infecção ou não. Não basta apenas confiar, confie em si mesmo. E daí, o único método para que você possa prevenir vai ser o uso da camisinha. E aí eu gostaria que vocês fossem para a telinha para que a gente observasse bem as partes, né, de onde a gente pode contrair a IST. Veja só, olha, tanto aí na boca e no trato digestório, nos olhos, no trato respiratório, no caso da garganta, no reto e também na vagina, pênis e a uretra. Agora a gente vai para a segunda questão do nosso estudo dirigível. Todas as ISTs, elas são curáveis? Justifique aí a sua resposta. Será que você acha que toda IST ela vai ser curada? Bom, aí a gente vai ver algumas revisões. Existem ISTs que são curáveis e outras que não são curáveis. As que são curáveis, na realidade, elas são ali transmitidas por um agente infeccioso como bactérias, parasitas, protozoários, como o caso aí da clamídia, da gonorreia, da sífilis, da tricomoníase. E também a gente pode ver aí uma imagem, no caso da clamídia, que foi causada por uma bactéria e de repente você possa pensar que ela não tem cura, mas as infecções que têm um agente infeccioso causado por bactérias, elas vão ser curáveis. Como a gonorreia também é transmitida por uma bactéria e também a sífilis, né? Que também é uma bactéria que vai transmitir, como a tricomoníase, que na realidade não se trata de uma bactéria, mas de um parasita. Essas aí são as curáveis. Já as tratáveis, mas incuráveis, elas são transmitidas por vírus. Essas infecções aí, elas não têm cura, mas existe tratamento. E você pode viver tranquilamente a sua vida toda sem ter outros sintomas e sem levar à morte, desde que você faça ali o tratamento adequado. E daí a gente tem a herpes genital, a hepatite B, o HIV e o HPV. E vamos agora para a nossa resolução da nossa segunda questão do nosso estudo dirigido. As infecções, quando o agente infeccioso é, na verdade, uma bactéria, um protozoário ou talvez ali um parasita, vai existir a cura. Quando o agente ele é infeccioso, que se trata de um vírus, vai existir tratamento, mas não existe a cura. E na realidade, o que é que pode dar errado? Durante o ato sexual, esses fluidos geralmente eles se misturam e são espalhados dentro e em volta de seus órgãos genitais, tanto o ânus como a boca. Isso aí significa que os micróbios estão perfeitamente posicionados para atravessar as membranas mucosas da vagina, tanto do pênis quanto da uretra, do reto, da boca e também da garganta, de um parceiro para o outro e isso aí vice-versa. Também é possível para alguns tipos de micróbios que causam ISTs penetrar no nosso corpo através de pequenos cortes ou lesões na nossa pele, até mesmo
através dos olhos. E agora eu vou falar um pouco sobre os sintomas. Vejam só, quando se fala das ISTs, dos principais sintomas, a gente vai ter secreções que são anormais do pênis, ou vagina, também pode ter coceira, uma irritação geral, uma sensação de queimação ao urinar, pode ter uma irritação cutânea ou feridas nas genitais ou em volta deles, e também, que é bastante comum, um sangramento que não está associado à menstruação. Pode ter também uma dor e um inchaço nos testículos. E como é que você pode realmente prevenir uma IST? Para prevenir uma IST é necessário ali utilizar o preservativo. O que é o preservativo? A camisinha. Agora, se você tem certeza que o seu parceiro somente faz sexo com você, né, e não faz sexo com outras pessoas, e tanto você e o seu parceiro vão lá no centro de testagem e com os resultados negativos para as ISTs, aí sim você pode fazer o sexo sem camisinha e prevenir as ISTs. Porque haverá ali um risco de contrair um ST se você não usar, na realidade, nenhum preservativo. Porque existe ali, tanto preservativo masculino como o preservativo feminino, que são muito eficientes para evitar que você possa pegar alguma dessas doenças. E uma vez que você tenha sido ali adequadamente diagnosticado, você foi em um centro de testagem, foi diagnosticado, o seu médico ele será capaz de escolher entre uma variedade de tratamentos. Porque quando você é diagnosticado, o médico ele vai saber se foi uma bactéria, se foi um parasita, se foi um protozoário ou se foi um vírus para passar o tratamento adequado. Agora, considere o seguinte, o que é que a gente pode fazer? Você, na realidade, precisa tomar o remédio exatamente como o médico ele recomendou, para que funcione ali adequadamente, para que você não possa ter nenhum transtorno ou ficar com uma doença em um estado mais grave. A equipe médica ela pode ser capaz de facilitar, dando-lhe, na verdade, uma dose única que você pode tomar ali no local. Bom, agora eu gostaria de ir para a terceira questão do nosso estudo dirigido. Coloca aí na telinha. O HIV ele é o vírus causador da AIDS. Essa doença ela ataca o sistema imunológico, deixando as pessoas mais suscetíveis às doenças chamadas de oportunistas. As células mais atingidas por esse vírus são, quando está falando ali do sistema imunológico, o nosso sistema imunológico, quem é que defende o nosso organismo? Hein? São os leucócitos, ok? E aí a gente tem as alternativas, que eu gostaria que tivesse na telinha também. Pode ser hemácias, as plaquetas, os linfócitos T, os linfócitos B e os macrófagos. E aí a gente tem que saber o que é o HIV, né? O HIV, na realidade, se trata de um retrovírus que é classificado na família dos Lentiviridae, que é uma infecção que é sexualmente transmissível. Esse vírus aí, eles compartilham algumas propriedades comuns, como, por exemplo, aí, tanto período de incubação prolongado antes dos sistemas ali, no caso, antes do surgimento dos sintomas da doença, a infecção das células do sangue e do sistema nervoso e também a supressão do sistema imune. O corpo ele pode reagir diariamente. Quando eu falo que o corpo ele pode reagir diariamente, eu estou falando aqui do sistema imunológico.
porque ele irá reagir contra os ataques de bactérias, os vírus e outros micróbios por meio do sistema imunológico, que na realidade é muito complexa. Essa barreira, na verdade, ela vai ser composta por milhões de células de diferentes tipos e com diferentes funções, que são responsáveis por garantir a defesa do organismo e também por manter o corpo funcionando ali livre de doenças. Bom, entre as células de defesa estão os linfócitos T, o CD4, principais alvos do HIV. Olha, já estou dizendo para vocês qual é a alternativa correta, né? Que esse vírus ali, ele é o causador da AIDS e também do HTLV, que é o vírus causador de outro tipo de doença sexualmente transmissíveis. Então, são esses justamente, né, esses glóbulos brancos que organizam e que vão comandar a resposta diante dos agressores. Produzindo ali nas glândulas do timo, eles aprendem a memorizar, reconhecer e destruir os micro-organismos que são estranhos que entram no nosso corpo. O HIV, na verdade, ele liga-se ao componente da membrana dessa célula, o CD4, ou seja, o linfócito T, penetrando justamente no seu interior para se multiplicar. E aí, com isso, o sistema de defesa ele vai pouco a pouco perdendo a capacidade de responder adequadamente e vai tornar o corpo mais vulnerável às doenças, principalmente às doenças que são oportunistas. E agora eu gostaria um pouco também de falar do que se chama de janela imunológica. A janela imunológica, na verdade, se trata de um intervalo de tempo que é decorrido entre uma infecção pelo HIV até a primeira detecção de anticorpos anti-HIV que é produzido pelo sistema de defesa do organismo. E aí, na maioria dos casos, a duração da janela imunológica é de 30 dias. Porém, esse período ele pode variar, dependendo da reação do organismo do indivíduo frente aí à infecção do tipo de teste, que é um método utilizado e sensibilidade. Bom, se um teste ali para detecção de anticorpos, tanto o anti-HIV, que é realizado durante o período da janela imunológica, há a possibilidade, na verdade, de gerar um resultado ali não reagente. Isso mesmo que a pessoa esteja infectada. E dessa forma, recomenda-se aí que, no caso dos testes com resultados negativos, que a gente diz não reagentes, e que permaneça aí a suspeita da infecção pelo HIV, a testagem ela pode ser repetida após 30 dias com a coleta ali de uma nova amostra. É importante, na realidade, ressaltar que no período ali da janela imunológica, o vírus do HIV ele já pode ser transmitido, mesmo nos casos em que o resultado do teste ele vai detectar anticorpos anti-HIV e quando ele não for reagente, quando ele dá negativo. Agora a gente vai para a nossa resposta. A alternativa correta, colocar aí na telinha, é justamente as células mais atingidas pelo HIV, que são justamente os linfócitos T, o CD4, que são os glóbulos brancos que irão atuar na defesa do organismo. Bom, agora a gente vai aí para a nossa quarta e última questão do nosso estudo dirigido. Coloca aí na telinha para que a gente possa ver. Vê bem, galera. O medo, a vergonha, a preocupação com o preconceito da sociedade leva aí muitas pessoas a ficarem caladas quando aparecem os sintomas das ISTs. Nesse momento delicado, qual seria o melhor órgão público a procurar? Já ouviram falar dos órgãos públicos que a gente pode procurar para que a gente possa ser diagnosticado? Bom,
Existe aí um órgão público que se chama de Serviço de Atenção Especializada, o SAI. O SAI ele vai contar com uma equipe multiprofissional, que é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social e psicólogo. São pessoas que são treinadas justamente para acolher as pessoas nesse momento tão vulnerável de suas vidas, quando elas estão na suspeita de ter uma infecção sexualmente transmissível. E no serviço são disponibilizados aos pacientes assistência clínica, psicossocial, indicação de profilaxias primárias e também secundárias para as infecções oportunistas e também sexualmente transmissíveis, e a indicação e manejo da terapia antirretroviral. Além da profilaxia, após exposição ali ao HIV e profilaxia também a pré-exposição ao HIV, que é o PrEP, o espaço ele conta também com uma sala de coleta, com 4 consultórios e também as farmácias. O SAI, na realidade, você pode encontrar em cada município, tanto no município que eu posso falar aqui do Recife, aqui da nossa região metropolitana. Quando eu falo da região metropolitana, eu estou falando de Olinda, estou falando de Paulista, Abreu e Lima, Igaraçu. Todos esses municípios existe lá justamente o Serviço de Atenção Especializada, que é o SAI. E também existem os testes rápidos, que além do centro de testagens e também de aconselhamento, tanto a Prefeitura do Recife quanto outras prefeituras, eles vão disponibilizar mais de 100 unidades de saúde, onde pode ser feita ali a testagem rápida para o HIV e também para a sífilis, além dos testes que são feitos ali também nos mutirões e ações de saúde, como os eventos que a gente tem no nosso estado, que são os maiores eventos, que são o Carnaval e o São João. E agora a gente vai para a nossa resolução da nossa questão aí do estudo dirigido. Coloca aí na telinha essa imagem. Bom, a partir do momento que você tem uma infecção sexualmente transmissível, que pode ser curada ou não, e você está fazendo o tratamento, você vai ter uma vida normal como todas as outras pessoas. O ruim, na realidade, é quando você fica com medo do que as pessoas irão pensar, o preconceito, e isso daí faz com que você não procure um atendimento especializado, e o que pode acontecer? Os sintomas eles irão ficar cada vez mais graves e que pode levar até a sua morte. Então, existe justamente o SAI para você procurar esse sistema de atendimento, porque você vai ser acolhido, bem recebido e ainda vai ter um assistente social, uma psicóloga ou um psicólogo para conversar com você e tirar de vez da sua cabeça aquela questão do preconceito que as pessoas irão falar. Por quê? Ou você vai ser curado dessa infecção, ou se não, vai fazer um tratamento e vai ter uma vida normal e sadia para o resto da sua vida. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.